No YouTube, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para o review do Galaxy J5 Pro. É isso mesmo. Hoje a gente tem um smartphone aqui de 2,32, eu acredito que seja, né? Porque aqui no CPU-Z, ó, fala que ele tem 1.80 GB de RAM, ou seja, isso quer dizer que ele tem 2 GB de RAM, né? Arredondando, o processador dele é esse daqui, né? O 7870. Eu acredito que seja o mesmo do J7 Pro. Eu não tô lembrado, mas eu acredito que seja o mesmo. Ou seja, ele compartilha do mesmo processador, mas não compartilha da mesma memória RAM. Mesmo tamanho de memória RAM, mesmo tamanho de memória interna. Nesse caso, uma versão mais básica do J7 Pro, tanto em tamanho quanto em armazenamento, porque o processador é literalmente o mesmo. E aqui ele vai compartilhar de tela, tudo o que o J7 Pro tem direito, esse cara aqui também tem. Eu acredito que, se bestar, a carcaça e a tela é a mesma coisa que o J7 Pro. Porque se eu for apanhar um J5 normal aqui para comparar, ele tem o mesmo tamanho, né? É um pouquinho maior que um J5 normal. Pode-se dizer que ele deve ser um pouquinho menor que o J7 Pro, ou do mesmo tamanho. Mas basicamente é um smartphone que tem a câmera bem parecida. Ambas as duas câmeras são bem parecidas, né? Porque o J5 e o J7 Pro compartilham de muitas coisas iguais. Então eu acredito que a Samsung também ia compartilhar a câmera, né? Que também não é de se jogar fora, uma câmera boa até. Tela também vai ser ótima, vai ser uma tela Super AMOLED, né? Uma das melhores telas que temos aí no mercado. Deve ser em Full HD. Mas galera, como a gente viu que ele é bem parecido com o J7 Pro, a maioria dos recursos que ele vai ter em questão de câmera, bateria eu não vi. Calma lá que eu não vi a bateria. 3000 mAh. Bateria é uma coisa que ele vai ter a menos, ou seja, esse aparelho aqui é menor do que o J7 Pro, porque a Samsung reduziu a bateria dele em 600 mAh a menos. Ou seja, o Samsung Galaxy J7 Pro, ele tem 3600 mAh de bateria. Já esse cara aqui não, esse cara tem 3000 mAh só. Ou seja, é que nem o J7 Prime e o J5 Prime. É a mesma história daqueles dois. O J7 Pro vai ser o mais top, esse daqui vai ser o mais simplesinho. E é a mesma coisa. É praticamente o mesmo smartphone, só que com limitações a mais. Ou seja, se alguém está querendo trocar com você um smartphone desse no seu J7 Pro, sai fora. Eu acredito que você trocar num smartphone da linha A, esse daqui também não vale a pena, porque ele tem 2,32 e ele não vai ter uma feature muito grande ou diferença de memória para você poder panhar esse aparelho. O J7 Pro ele tem 3 GB de RAM e 64 GB, se eu não me engano. Esse daqui, só de sistema, meu amigo, come aí seus 20 GB. Eu tô usando 16 GB do aparelho, dos 32. Aqui são os aplicativos que eu baixei. Até agora tem 3.2 GB de arquivo ao total, né, por causa dos jogos. E dá pra ver aqui que, se tirar esses 3 GB aqui, vai ficar uns 12, né? Ainda vai ficar 13 GB aqui comendo. Vai ficar comendo 13 GB. Sistema. Sim, galera. É muito esquisito, mas um sistema operacional comer 13 GB é meio estranho, não é? Então, basicamente, é a limitação que a Samsung bota aí no nosso aparelho. Bom, ele ainda continua tendo a entrada micro USB, né? Como o J7 Pro. E ele também tem a entrada P2, sem problema nenhum. Eu acredito que o aparelho seja ótimo. Se você tem um aí, pode ficar por bastante tempo ainda. Aparelho de 32 GB. Se tá cabendo suas coisas, tá certo. Se ele tá travando um bocado, aí eu já te recomendo trocar, porque desse daqui, se ele tá travando um bocado, quer dizer que nem o J7 Pro vai ser tão bom assim. E aí você vai ser obrigado ou pular para um J8 ou pular para um smartphone da linha A. Mas se você for pular para um smartphone da linha A e você quiser sair desse daqui, é melhor você pegar um smartphone já com 64 GB de memória interna. Eu não recomendo você pular para um de 32, por quê? Porque é muita burrice. Você vai pegar um telefone que não vai caber nada e quando ele encher, ele vai travar, porque o sistema do Samsung precisa de espaço. O sistema Android em si precisa de espaço para funcionar livremente. Nem que seja 1 ou 2 ou 3 GB de espaço livre no sistema, para ele funcionar livremente. Mas esse aparelho aqui vai travar também se ele tiver nos seus 90% da capacidade, né, do armazenamento interno, que não é muito difícil de encher, né? Atualmente você tem vários jogos aí que pesam bastante. Você vai ter o WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as fotos, todas as mídias que você vai encher no seu smartphone, ele vai dar os 64 GB tranquilo. Um vídeo Full HD aqui, eu também não duvido muito que vá ser por aí de 1 GB, né? Deixa eu só virar a câmera. Não duvido que vai ser mais de 1 GB um vídeo desse, né?
O máximo dele aqui é Full HD mesmo. Tamanho do vídeo traseiro. Aí, ó, Full HD. Ou seja, é gravar alguns minutos com isso daqui que você vai encher um bocado da memória. Se você gravar dentro de 1 hora aí de gravação, coisa do tipo, aí você vai ter muito problema com a memória do sistema. O meu aqui, eu já enfrento esses problemas do S8 porque ele já tem 64 GB, né? E para um S8 que grava até 4K é meio complicado. Então, vamos deixar de estar falando sobre armazenamento, essas coisas. Agora a gente vai pular para os games, né? Lembrando que essa tela aqui não é original. Só tô citando isso porque ela tá vazando luz. Bom, como dá pra ver, o jogo vai rodar no low, né? Por que dos 2 GB de RAM? Não, é porque do processador mesmo. O processador é bem fraco. Atualmente esse jogo já está requerindo bastante de processador e de memória RAM. Ou seja, você tem que ter um telefone mais parrudinho, né, para estar rodando esse jogo sem problema. Bom, galera, até esse exato momento eu tô achando bem jogável o jogo. Só eu que não tô sabendo jogar mesmo, né, porque eu não tô conseguindo mexer muito no telefone. Mas como dá pra ver, dá pra jogar sim. Mesmo que os gráficos não estejam lá, aquela coisa, né? Tá bem baixo os gráficos. Mas dá pra jogar até. É bem interessante que, mesmo tendo seus 2 GB de RAM, ele vai rodar com a mesma qualidade do J7 Pro. Você se pergunta, mas Dudu, você tá falando que ele tem a mesma qualidade nos jogos que o J7 Pro? Tem. Não adianta ter 1 GB de RAM a mais se o processador continua sendo bem fraquinho. E o mais interessante de tudo, de você apanhar esses smartphones se você tem o J5 ou o J7 Prime, é que ele vai ter vários recursos a mais, né? No caso de você ter um J7 Prime, você não precisaria estar trocando para esse daqui, né? A não ser se fosse por causa de processador. Porque dá pra ver que esse jogo aqui, o bicho tá chorando pra rodar. Talvez a má otimização para esse smartphone em si, eu acredito que pode ser também. Ou pode ser a falta de GB de RAM, né? Porque ele não é um aparelho gamer e tudo. Mas como dá pra ver, tá rodando. E até que com um FPS legal, né? Só o ping que tá um pouco esquisito. O ping fica um pouco esquisito porque atualmente a nossa internet não tá das melhores. Mas até que o joguinho aqui, o Stumble Guys, ele tá rodando legal, né? Como dá pra ver, o jogo tá rodando com um FPS bem interessante. Se você viu o vídeo do J7 Pro e você viu que ele rodou tal jogo que eu fiz, né, o vídeo, esse daqui também roda, sem dúvidas, porque pelo que eu percebi, a potência de um e de outro é bem parecida. Não existe tanta diferença, né? A questão é que ele vai atualizar do mesmo jeito que o J7 Pro vai atualizar. Patch de segurança de vez em quando. Que nem o Samsung Galaxy S8 que eu tenho aqui, né? De vez em quando um patchzinho para corrigir tal bug para deixar o sistema impenetrável. Por que você me diz isso? Porque tem gente que tenta desbloquear o sistema. Por exemplo, se o cara te passar a mão no seu smartphone e tentar desbloquear o sistema, ele iria conseguir em tal versão do sistema. Mas, como esse daqui já está no patch de segurança mais alto e mais recente que tem, é praticamente impossível de alguém conseguir desbloquear esse telefone. Ou seja, isso também é uma vantagem desse smartphone, porque ele tem um sistema mais recente, o patch mais recente de segurança da Samsung. Então, ele vai ser impenetrável. Mas ainda assim tô achando que o jogo tá um pouquinho feio, né? Não sei se é só impressão minha ou se o jogo diminuiu o gráfico para não ficar muito pesado. Mas, como dá pra ver, também leva o Hillside Drive de boa, né? Aparentemente tá levando o jogo bem tranquilo, né? Por causa do processador dele, que é até que bem legal, né? Dá pro gasto. Galera, fechando aqui, um smartphone desse só valeria mais a pena para quem tem um J5 Prime, que tem um smartphone já bem reduzido, né? Ou seja, apanhar esse smartphone aqui seria uma boa, porque ele tem um processador melhor, tem tela melhor, tem bateria melhor, tem várias coisas aprimoradas, né? Até porque até o tamanho é um pouquinho diferente. Se eu tivesse um J5 Prime aqui para estar comparando, daria para estar vendo que o smartphone é bem diferente. A Samsung usou a mesma fórmula do J7 Pro e para baratear, ela simplesmente tirou algumas coisas, tirou alguns recursos e fez esse smartphone, que é bem interessante, é muito bom. Esse smartphone compensa bastante, mas é claro, só para quem não liga de ter 32 GB no aparelho, para quem não usa muita memória. Você não vai precisar trocar ele tão cedo, é um aparelho muito bom. Eu já usei o J7 Pro e acho um aparelho muito legal. Esse daqui eu também acho legal, só que eu acho que pelo fato dele ter um armazenamento bem reduzido, eu acho que não valeria tanto a pena quanto o J7 Pro.
Se eu fosse vocês, eu juntava um pouquinho mais de dinheiro e comprava o J7 Pro. Ou juntava mais ainda e comprava o J8 usado. Mas aí já é um outro patamar, é um risco muito mais alto. Normalmente o J8, se você encontrar por R$1.000 ou 800 ou 700 reais ou 600, eu acho também interessante. O J7 Pro você vai encontrar por 600 a 700 reais ou até 800 ou 1.000, né? Dependendo do estado do telefone, dependendo do tipo de pessoa que está vendendo. Isso também vale para o J5 Pro, ou seja, se você for comprar um usado, pode ser que ele não esteja num preço tão agradável. E talvez com o preço que você ache, ele compense mais tá levando o J7 Pro, que é um aparelho muito interessante, você pode jogar vários jogos, tem mais armazenamento, que é a única coisa que esse cara não tem, porque se ele tivesse, ele era o J7 Pro, que basicamente é a versão não capada desse smartphone, porque esse daqui é a versão capada do J7 Pro. Eles caparam o aparelho e depois vendem um pouquinho mais barato. Talvez você encontre ele no Mercado Livre aí por 400 a 600 reais. Eu acredito que seria numa faixa de preço assim que valeria mais a pena. Já numa faixa de preço de 800 ou até, se tiver novo, R$1.000, aí já valeria a pena pular para o J7 Pro ou para o J6. O J6 eu não sei se valeria tanta a pena porque ele é meio esquisitinho. Eu não sei se é por causa do processador dele, não sei se é por causa do sistema que é mais recente, força um pouquinho mais o aparelho, ele fica um pouquinho mais lento quanto mais você enche de aplicativos. Mas o J6 eu já não tenho mais a mesma opinião que eu tinha com ele, né? Ele é impenetrável, né? O J7 Pro, como todo mundo sabe, é quase impossível de burlar ele depois que você faz um hard reset. Ah, mas Dudu, o que é um hard reset? Você resetar ele pelo sistema do Android, que o Android tem um sistema que basicamente você ligando ele, né? Você liga ele, se eu não me engano, é assim, eu acho. Você aperta um botão de volume mais o botão de ligar. E aí você entra numa tela e faz o hard reset. Depois de você fazer o hard reset, pode esquecer, se você não tiver a conta que estava nele, é um tijolo. Então é por isso que eu recomendo esse aparelho. Mas eu recomendo mais o J7 Pro pelo fato do armazenamento dele ser maior. Só isso, né? Porque bateria também vai ser maior. Se você não está precisando do armazenamento maior, né? E você está saindo de um smartphone bem mais limitado, talvez o J5, por exemplo, o J5 normal de 16 GB, se você está saindo desse cara e está querendo ir para cá, aí sim eu vejo uma vantagem grande. Mas tipo, é troca com uma volta em dinheiro. Desse jeito mais ou menos. Galera, essa foi a minha opinião sobre o J5 Pro. É um aparelho muito interessante, muito legal. Eu gostei bastante de testar ele. Achei bem rápido até. Mas, se for para você apanhar um aparelho na faixa dos 800 reais, esse daqui não é o cara. Você tem que apanhar o J7 Pro. Lembrando, deixe o seu like aí, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, ative o sininho. Valeu e até a próxima.